Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Hoje vamos falar dos passos que estão sendo dados para a formalização da Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, a Vasco SAF. Já temos registro na Federação do Rio de Janeiro, já temos, se for, o diretor de finanças indicado pela 77 Partners. Quem será ele? Será uma boa? Se lembra daquele processo da LERJ contra o Vasco da Gama? Tem promotor dando andamento nesse treco. Será que pode dar alguma coisa? Venha comigo até o final desse vídeo para você saber das últimas notícias do Vasco da Gama. Logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres! Você está no Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca. Hoje vamos falar de Vasco SAF e vamos falar também do processo da LERJ, que tem um ponto curioso que eu gosto de chamar a atenção de vocês. Mas antes, vamos fazer aqueles pedidos tradicionais. Largue o dedo no like, muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscreva neste canal, bem como aperte o sininho para você ser notificado dos vídeos diários às 7 horas da manhã para o seu verdadeiro café da manhã com as notícias do Gigante da Colina. E hoje tem o Tribunal Esportivo do Maca, hoje com uma visita ilustríssima, o sempre amigo Léo Lacerda, do canal Na Notícia Vascaíno, hoje com aquela resenha, papo leve, papo gostoso, de falar de Vasco, dando aquelas cutucadas, fazendo aquelas perguntas, dando aquelas risadas, porque falar de Vasco é sempre muito bom. Mas hoje vamos falar de Vasco, sabe? Sempre um assunto muito espinhoso para todos nós. Bom, meus amigos, as notícias recentes da Vasco SAF é que ela realmente, os últimos passos já estão dando para a sua formalização e que vem a 77 Partners. Olha, eu sempre fui contra esta SAF, mas na boa, a partir do momento que teve a GE, vamos logo formalizar isso, dar esse passo para a gente continuar com as nossas críticas e nossos elogios quando eles fizerem a coisa certa. Bom, o registro na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já foi formalizado. Jorge Salgado confirmou que vai pagar a dívida com a federação. Como? Quando? A que custo? Não veio essa notícia, parece que ele formalizou que vai pagar tão logo a SAF seja constituída e tão logo vem o aporte dos 120 milhões da 77 Partners para a Sociedade Anônima. Mas aí eu te faço uma pergunta, esses 120 milhões não é para investimento em jogador, em time, em CT, em estrutura, ou é para pagar a dívida antiga da associação? Pois é, essa que minha pergunta ficou no ar. Mas o fato é que a Constituição, o registro da Federação saiu, agora falta o registro da CBF. Inclusive, na Federação, os jogadores já estão passando para a Vasco SAF. Mas aqui vale a pena duas considerações. Como vocês estão vendo aí na tela, está o registro da Vasco SAF, Vasco da Gama, Sociedade Anônima. Vocês reparem bem, data de fundação do clube associativo, não tinha que estar constando agosto de 2022? Balanço de 2020. Pô, cadê o balanço da associação de 2021? Não foi apresentado na federação? É uma mera protocolar isso? Presidente Jorge Salgado com mandato até 2024. Todos os dados são do clube associativo. Enfim, que registro é esse? Que mero ato burocrático é esse que tanto atrapalhou para vir ainda com os dados associativos? Isso muito me deixa encucado. Mas também me deixa muito preocupado é o seguinte: como é que vai ficar o registro dos jogadores? Porque eu estou preocupado que é o seguinte, se o Vasco porventura vir jogar erroneamente com algum jogador cadastrado errado, protocolado errado, registrado errado, não sei qual é a nomenclatura correta, que ele joga como associativo, está registrado como sociedade anônima, ou vai jogar já como sociedade anônima, ou registra como o clube associativo, enfim, para os adversários isso vai ser muito bom e eles vão estar de olho. Espero eu,
pessoal ainda não me respondeu isso, que o Clube de Regatas Vasco da Gama, através da sua diretoria jurídica, estejam fazendo os corretos, porque os adversários vão alegar qualquer erro para tirar ponto do Cruz Maltino. E se você jogar uma partida inteira com todos os jogadores registrados erroneamente, meu irmão, a gente vai para a Série C de tantos pontos que vão ser retirados. Então, espero eu, tem esses 2 pontos que me deixou muito preocupado. O registro na federação ainda está com todos os dados do clube associativo, embora esteja constando o nome da Vasco SAF, e fazer esta transição de jogador do clube associativo para Vasco SAF, se não vai ocasionar algum erro de registro e podendo até alguma punição. Espero eu que não, por isso que eu acho muito preocupante essa pressa toda dessa SAF ser constituída durante o campeonato. Ao meu ver, tinha que ter ido até o final do ano. Já visto também que eles já não vão investir para contratação mesmo, já fechou a janela e tudo mais, a não ser que o Jorge Salgado e o Carlos Alberto Osório e o Vasco da diretoria já queira tá passando logo essa rabuda para a 77 Partners para arcar com salários e tudo mais. Esse é um ponto. Também foi anunciado ontem à noite o novo CFO, Chief Financial Officer. Seria o Adriano Mendes da Vasco SAF. É o diretor financeiro da Vasco SAF. O nome dele é Lúcio Barbosa. Tem larga experiência com grandes empresas, trabalhou na Apple, trabalhou na KPMG, trabalhou na General Electric, ou seja, experiência com grandes empresas multinacionais ele possui. Ele não tem experiência no futebol, não conseguiu lograr êxito, encontrar qualquer experiência dele do ramo esportivo, até que seja, mas como se for de grandes empresas, de grandes multinacionais, ele tem. E a princípio também, ele não tem qualquer vínculo com o Vasco da Gama, ou não tem qualquer vínculo com a política do Vasco da Gama. Olha, na boa, eu tanto critiquei as nomeações da 77 Partners, Luiz Melo, Paulo Brax e até a manutenção do Carlos Brasil, mas desse Lúcio Barbosa, num primeiro momento, gol dentro, bola dentro, um bolão. Parece que o cara é experiente, parece que o cara não tem nenhum vínculo realmente com a política do Vasco da Gama e a tal profissionalização pode estar começando com esse cara. Quando a gente tem que elogiar, tem que elogiar. Parece ser uma bola dentro. Agora vamos falar um pouco, antes, pedindo o seu like, vamos falar daquele processo da LERJ. Vocês se lembram do processo da comissão da LERJ, de defesa do consumidor, que o primeiro momento obteve uma liminar para que o Vasco mostrasse os documentos, mostrasse os contratos assinados com a 77 para os seus sócios, depois foi cassada, ou quer dizer, não foi ainda nem cassado, mas seus efeitos foram suspensos pelo tribunal. Se lembra? Tem um promotor da 4ª Promotoria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. Eu não vou falar aqui o nome dele para não expô-lo, mas de qualquer forma o processo é público, lá vocês conseguem o nome dele tranquilo. Ele é muito atuante e mais uma vez escreveu isso aí que vocês estão vendo na tela. Mais uma vez ele junta reclamações que o Ministério Público está recebendo através de e-mails da sua ouvidoria, ou se você quiser pode também mandar diretamente para a promotoria onde ele é responsável, de sócios, de torcedores, de sócios do Vasco da Gama reclamando exatamente que não teve acesso à devida publicidade, aos contratos que estão envolvendo ao Vasco da Gama e a 77 Partners. E com isso corroboraria com a tese da LERJ de defesa do consumidor. Ou seja, isso pode significar alguma coisa ou como pode significar nada na cabeça do juiz. Mas para este promotor, se ele está pegando todas essas reclamações e está juntando no processo, primeiro, ele não está deixando esse processo morrer e ele está de olho nesse processo. Porque a princípio ele não teria nem que se manifestar e foi por livre e espontânea vontade peticionar no processo. E depois ele está pegando esses dados e se achando que realmente é importante, que está averiguando se ocorreu alguma ilicitude nesta transação entre 77 Partners e Vasco da Gama. Então, meus amigos, como eu falo aqui, lá na frente pode significar alguma coisa? Pode significar e muito, porque quando envolve o Ministério Público, um assunto é muito mais importante. Ou como pode significar nada na cabeça do juiz, ele determinar ou sentenciar esse processo até mesmo extinto, tendo em vista que a LERJ não tinha capacidade para ajuizar. Mas, se você está se sentindo insatisfeito, se sentiu lesionado por causa dessa negociação,
vá ao site do Ministério Público, porque esse promotor realmente está recolhendo essas reclamações e juntando no processo, como se estivesse corroborando com a tese da Alerj. Aqui vale, eu acho que sempre um ponto importante para se manifestar. Lembrando também que este promotor é diferente daquele outra promotora que encaminhou um ofício, se não me engano, para a delegacia para apurar possível crime. Aquela promotora falou o seguinte: olha, nos foi declarado este fato, vamos averiguar, encaminhar ofícios para Vasco, para outras inúmeras empresas, as 7 partes, para que a gente apure uma possibilidade de algum ilícito e também apura quem foi o ilícito, tendo em vista também que nas eleições não tinha sido, poderia ter tido fraude e tudo mais. Ela lá não está falando que teve crime, que vão apurar. É diferente deste promotor. Então nós temos, na verdade, 2 ramos da promotoria do Ministério Público apurando esses ilícitos, tanto da AGE, que oficializou a Vasco SAF através dos sócios, quanto a não demonstração dos contratos que poderiam ter lesionado o sócio, principalmente o sócio proprietário que vota na AGE. Então eu acho que esses pontos são muito importantes do andamento da Vasco SAF. Como eu falei aqui, quando a gente critica, a gente tem que criticar, mas me parece uma bola dentro essa contratação desse Lúcio Barbosa. Tá de parabéns, ficar de olho nesse processo da Alerj, que eu pensei que ele ia morrer, mas o promotor ali não está deixando que esse processo morra. Enfim, meus amigos, muito obrigado. Eu volto aqui a fazer os pedidos de dar o like, de se inscrever nesse canal e nos acompanhar hoje às 3 horas da tarde. Tem o Tribunal Esportivo do Marca com o Léo Lacerda, numa resenha maravilhosa de sábado à tarde, falando muito de Vasco da Gama. Tchau e saudações vascaínas.